Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir duas grandezas que serão extremamente importantes para a gente discutir problemas que envolvem colisões. Nosso objetivo hoje é apresentar as grandezas impulso e quantidade de movimento. Primeiramente, a grandeza quantidade de movimento visa relacionar duas grandezas extremamente importantes no momento de uma colisão, que é a massa do corpo e a velocidade. Ou seja, em alguns momentos, quando a gente vai caracterizar o movimento de um corpo, geralmente a gente se preocupa em caracterizar o movimento de um corpo pensando exclusivamente na sua velocidade. Só que tem casos que isso não é suficiente. Por exemplo, quando a gente compara o movimento de uma bicicleta a 10 metros por segundo e de um carro a 10 metros por segundo, no primeiro momento os dois corpos descrevem o mesmo movimento. Mas quando nós pensamos em uma colisão de uma bicicleta a 10 metros por segundo e de um carro a 10 metros por segundo, o resultado é completamente diferente. Ou seja, nesse momento a massa do corpo torna-se importante. Então eu preciso de uma grandeza que estude, que caracterize o movimento de um corpo pensando nesses dois aspectos. Essa grandeza é a quantidade de movimento, que é definida da seguinte forma: um corpo de massa conhecida com velocidade conhecida, definimos a grandeza quantidade de movimento, representada pela letra Q, como sendo a grandeza vetorial dada pelo produto da massa com a velocidade. No exemplo que citei, a quantidade de movimento do carro é maior que a quantidade de movimento da bicicleta, apesar de ambos terem a mesma velocidade. Como é uma grandeza nova, é importantíssimo a gente representar a sua unidade de medida. A unidade de medida da grandeza quantidade de movimento é a unidade de massa no Sistema Internacional quilogramas vezes a unidade de velocidade metro por segundo. É importante ressaltar que a grandeza quantidade de movimento, sendo uma grandeza vetorial, ela tem mesmo módulo e direção e sentido do vetor velocidade. Outra grandeza importante no estudo das colisões que precisamos definir agora é a grandeza impulso. Quando pensamos no impulso no nosso cotidiano, impulso é uma grandeza que mede aquilo que está associado a uma alteração de velocidade. Ou seja, quando você provoca uma variação de velocidade em um corpo, você está dando a ele um impulso. Pense que variar a velocidade pode ser aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Ou seja, quando o impulso é dado no mesmo sentido do movimento, a velocidade aumenta. Quando o impulso é dado no sentido contrário ao movimento, a velocidade diminui. Então, pensar em impulso é pensar naquilo que está associado a uma alteração de velocidade. Observem, esse objeto, suponha que inicialmente ele está a uma velocidade constante, v0. Eu vou alterar a sua velocidade. Eu altero a velocidade mediante a aplicação de uma força. Ou seja, aplicando uma força a esse corpo, eu altero a sua velocidade. Maior a força aplicada, maior é o impulso que eu estou dando. Então, a grandeza impulso que eu represento pela letra I, ela é maior quanto maior a força aplicada. Maior força aplicada, maior impulso. Só que, dependendo do tempo que essa força está atuando nesse corpo, essa velocidade pode aumentar mais ou menos. E, no princípio lógico, quanto maior o tempo de ação da força nesse corpo, quanto maior o tempo que essa força está atuando nesse corpo, mais vai variar a sua velocidade. Ou seja, maior tempo de ação da força, maior será o impulso. Então, a grandeza impulso é dada pelo produto da força com o tempo. A grandeza impulso também é uma grandeza vetorial, cuja direção e sentido do impulso é a mesma direção e sentido da força. Para complementar, qual a unidade dessa grandeza? A unidade de impulso é a unidade de força Newton vezes a unidade de tempo segundo. Essa é a unidade de impulso em unidades do Sistema Internacional. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.